Então, vamos lá. A gente está aqui reunido na Gaia de Luz com o Zé Maria e com a Renata, né? E vamos começar esse papo falando, fazendo um link entre Eneagrama e os planetas, Eneagrama e astrologia. Então, para quem nunca ouviu falar nem de Eneagrama nem de astrologia, o que é Eneagrama e o que é astrologia? Boa, hein? Que conceito você dá Nossa, para astrologia? O seu conceito, Zé? Estou curiosa para saber. astrologia. Para você. Astrologia é, primeiro, uma ciência, no sentido de conhecimento, né? De promover conhecimento. Mas é muito mais do que ciência. Ela também é metafísica. A metafísica enxerga coisas e lugares que a ciência não enxerga. Mas é também mais do que metafísica, porque tem um lado de poesia, um lado de interpretação dos símbolos. Então a astrologia ela tem um lado científico, tem um lado espiritual, porque conecta você com o cosmos. O cosmos ele está o tempo inteiro trazendo informações. Eu costumo dizer que o céu é um livro aberto, escrito em caracteres luminosos, que são as luzes dos planetas, das estrelas, né? E que está impresso na alma de cada um. Muito bom. Então, assim, esse conhecimento da astrologia, que eu conheço muito, muito pouco, confesso, mas o pouco que conheço, ele traz para a Terra, para mim, sem o céu não existiria a Terra, sem a Terra não existiria o céu. A Terra está no céu? Não é? Então, nós fazemos parte desse contexto. Então, se a gente quer dizer, eu penso, dar um conceito para a astrologia para mim, a astrologia, como você disse, é um conhecimento que, sem dúvida nenhuma, pode ser que nos traga informações básicas. Por exemplo, quem sou eu, onde estou, por que estou aqui e para onde eu vou. É mais do que pode ser. Traz. Traz, Então, porque assim, te diz, assim, 40 anos lidando com os mapas, com as pessoas, a você pode astrologia afirmar que traz. traz conhecimento. Perfeito. Agora, tem uma série de coisas que às vezes se agrega à astrologia, que não é exatamente astrologia, e que às vezes distorce um pouco Isso é em tudo, né? o caminho do conhecimento, Em tudo. né? Mas aí com o tempo a gente vai sabendo filtrar, e o principal é você ter uma relação com esse céu de Gaia de luz. Eu estou esperando aqui esse sol se pôr para a gente ver Vênus. Olha, Vênus vai estar linda Lá nos Três Picos. lá nos Três Picos. Ela imagina brilha, é uma que coisa informação incrível. é essa? Vênus parada no céu, parada porque ela está estacionária. Ou seja, ela vai começar a descer a cada dia no que eu chamo a quarentena de Vênus. Aliás, foi o que a gente veio fazer aqui. Começar a quarentena de Vênus. Que são 42 dias, mais ou menos, que Vênus fica retrógrado. E que se aproxima da Terra. Então é como se a gente tivesse mais aberto e sensível ao que representa Vênus. Mas eu queria saber, Vênus no Eneagrama, o que representa Vênus no Eneagrama? O Eneagrama, quando entrou na minha vida, há mais de 20 anos atrás, ele veio como um fator muito diferencial para mim. Eu cheguei à conclusão de que eu sou o que sou e que bom que sou o que sou, sabe? Que bom, né? Então, o Eneagrama ele é libertador. Então, ele traz informações da gente mesmo. Né? Então, quem é você? E descobrir que você não precisa ser o outro para ser um pouquinho melhor a cada dia, basta que você aperfeiçoe em você a sua energia matriz. Isso é fundamental. Então, eu digo que o Eneagrama nos traz um conhecimento prático de como caminhar nessa vida, aprimorando o ser humano que a gente é, a partir de conhecer a si mesmo. E falando de Eneagrama e de Vênus, nós temos um presente que a gente recebe do céu quando nasce aqui nessa terra. E recebemos um outro presente da Sagrada Pachamama, que é a terra. Então, o presente que o céu nos dá é o momento em que a gente chegou nessa terra, o dia e o mês. Em que chegamos na terra, o céu diz assim, o Pai Céu diz assim:
toma essa energia desse planeta que próximo de você está. Então, no caso de Vênus próximo, alguns atributos dentro do Eneagrama estão bem juntos a esse presente do céu. Então, o atributo da criação está muito próximo desse presente do céu de Vênus. Então, quando alguém nasce próximo de Vênus, ela pode estar fortalecida dentro do poder de criar, como também dentro do poder de realizar. São os dois polos que, dentro do atributo do Eneagrama, fortalece o presente do céu quando esse presente é Vênus. Que interessante, porque isso tem uma relação com a posição de Vênus no zodíaco. A gente tem pelo menos 4 signos em que Vênus manifesta os seus atributos, sua potência, sua máxima potência. O primeiro é Touro, e Touro é um signo da Terra, então com certeza está relacionado com esse aspecto realizador. Sim. O outro é Vênus Libra, né? E Libra não só traz os atributos de harmonia, porque é a balança, e beleza, como também o aspecto da relação entre os seres, entre as pessoas, porque eu e o outro é o eixo do encontro. Então Libra tem essa habilidade, essa sensibilidade de aplicação dos atributos de harmonia e beleza às relações. Por isso que se fala que o amor e a beleza não faz nenhum esforço para chamar a atenção. E tem outros 2 signos, e aí um é o signo espiritual, o signo de peixe. É o meu. Então, Vênus em peixe expressa esse amor da compaixão, que é esse amor universal. Eu vi você falando na live, não, o amor da compaixão. A compaixão é uma espécie de amor superior. Como é que é isso? Hoje as pessoas falam muito de empatia. Temos que ter empatia com o outro, sentir o que o outro sente, se colocar no lugar do outro. Essas frases estão muito bonitas hoje, né? Mas a compaixão, ela está além da empatia, ela sobe um pouquinho esse degrau. Então eu me coloco no lugar do outro e eu sinto, começo a perceber como o outro sente, sem julgar, sem criticar. Fácil, né, gente? Né? Sem julgar, sem criticar, eu me coloco ao lugar do outro. Então, quando eu elevo a empatia no meu nível de consciência um pouco mais elevada, onde eu enxergo no outro um companheiro de viagem, não mais eu quero competir com o outro, somos companheiros de viagem. Quando eu já chego nesse nível de consciência, a empatia, ela é natural e ela me eleva a compaixão, onde eu olho para o outro e não só o sentir do outro eu sinto, mas eu divido com o outro, eu partilho com o outro o que o outro é. Então passamos a ser um nessa relação. Isso é compaixão. Que lindo. Então o amor incondicional, ele é fortalecido pela compaixão. A cada momento. Se eu não tenho a compaixão, se eu não consigo enxergar o outro como um companheiro de viagem, eu vou ter uma dificuldade enorme com a empatia. Você não acha que aí tem o quarto signo de Vênus, né? Que a compaixão, ela é uma força, porque não uma energia arquetípica da natureza, em que a gente já nasce com. Eu digo isso porque o quarto signo de Vênus é Câncer, e está relacionado com o sentido de pertencimento a um ninho, a uma família, a um núcleo. Eu estou vendo aqui na Gaia de Luz as siriemas, né, que se pertencem uma à outra, onde vai uma, vai a outra, e forma seus ninhos por aqui. Isso é da natureza, a gente não aprende isso. Por quê? Se a gente nasce e é deixado ali a revelia, sem o peito, sem o calor, sem a presença, sem a nutrição, sem essas necessidades básicas satisfeitas, o que acontece? 2 dias, puf, né? Às vezes dura um pouquinho mais, mas essa qualidade de Vênus em Câncer, desse amor que está na raiz, esse amor aos antepassados, aos ancestrais, né, aos ancestrais espirituais, isso vem tudo por essa força
que é o 4º signo de Vênus. Assim, Dentro da Zé, astrologia. o que eu sinto e percebo, diante de muitos estudos que faço há muitos anos, é que o ser humano chega à Terra com tudo que ele precisa. Não só físico, Já vem no equipamento. com tudo que ele precisa, ele chega à Terra no campo físico e no campo metafísico. A alma dele chega aqui completamente nutrida, sabe? É pura luz, não tem nada ali envolvendo nada. Um bebê, se tem algo que iguala todos os bebês, é a luz. Ele vai chorar porque tem dor, ele vai gritar porque tem fome. Ele não vai julgar. É essa força da autenticidade, né? Então, tudo isso, compaixão, retidão, integridade, o amor incondicional, a gratidão, o estado reto, a temperância, que são virtudes, tudo isso já vem conosco, nós temos isso. Uhum. Nós não vamos perdendo, largando assim, como se a gente estivesse fazendo uma caminhada, aí perdemos uma mochila, depois perdemos uma bota, depois a gente perde a outra bota, perdemos, e o caminho vai ficando cheio de coisa perdida. Não, isso não é verdade. Nós continuamos a ter tudo em nós. É como a criança, absolutamente, né? não tudo, vamos crescendo. A gente se afasta dessas coisas, não é possível se afastar porque está dentro. Uhum. Só que a gente não consegue mais enxergar. Porque tem tantos véus ali colocados, é crença, é padrão, é mentira, é mediocridade, é cultura, é o que ouvimos. A gente vai colocando um montão de véu. Ego. O ego, ele tem uma função tão linda, sabe? Importante, claro. Ele tem uma função linda. Então, mas ele passa a ser o autor da sua vida. Esse é o grande tema. Quando ele toma conta da tua vida, tudo isso que você tem vai continuar tendo, não ficou pelo caminho. Uhum. Você não perdeu. Porque não é possível perder. Sabe por quê? Senão você teria morrido. Porque faz parte da sua vida. Se você perder seu coração, você continua vivo? Não. Não. É possível caminhar e Você pode sair perder um braço, pode perder uma perna, tô falando de órgãos vitais. Então você vai não, tô caminhando, perdi um pedaço do cérebro, agora mais um pouquinho, perdi um pedaço do coração. Não, né? Não rola. Então, virtudes fazem parte da estrutura do nosso corpo metafísico. Uhum. Então, se eu perco, se ela desaparece, eu desapareço. Por isso que eu acredito que muitas pessoas hoje estão deprimidas e se sentem vazias, porque elas precisam retornar, fazer meia volta, voltar para dentro, vamos dizer assim, né? E voltar para dentro é encontrar com essas virtudes. E esse caminho o Enneagrama te ensina a fazer. Renata, que lindo. Deixa eu só... É porque eu queria só complementar o negócio do Enneagrama, né? Então vamos supor, eu hoje nasci nessa terra, recebi o presente do Pai Céu, a Sagrada Mãe Terra me deu a essência como presente, mas não tem data, eu preciso descobri-la, e eu vou caminhando. Aí eu nasci numa cultura onde a minha família me diz isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, e obviamente eu vou tomar aquilo e vou me afastando daquela essência que a gente chama de energia matriz, energia sagrada da Mãe Terra, que nos ensina nesse processo de nascer e morrer a viver. Eu vou me afastando daquilo ali. Conforme eu me afasto, as virtudes que são dons e talentos meus, dados por essa matriz de energia, eu desconheço. Então o que acontece? Eu quero imitar a sua, eu vou imitar a dela, eu quero imitar a da Thay. Então eu começo a ser um grande artista ou atrizes dentro de um palco onde a vida é minha e eu deveria ser o autor da minha peça e não o ator. Compreende a diferença? Sim. Então eu escrevo, eu preciso escrever a minha história. Mas como eu vou escrever a minha história se a cada passo, a cada ano que passa, eu fico mais distante do meu nascimento aqui, menos eu conheço de mim mesmo. E aí chega o Enneagrama e diz, olha, o presente que você recebeu do céu é esse, pela sua data de nascimento. E a Sagrada Mãe Terra te forneceu esse, que você sentiu aí. Porque ninguém pode adivinhar a essência de ninguém. A própria pessoa tem que senti-la. E para a pessoa senti-la, ela tem que entrar dentro do mundo do Enneagrama, que é um grande portal de luz, que para você abrir e entrar, você tem que viver ele. Senão ele não se abre para você. E no momento que ele se abre para você, ele diz assim, vai para a direita, experimenta aquela fruta, ela é doce. A partir daquela fruta, você encontra o teu dom. E quando eu fiz essa analogia, eu quis dizer o seguinte, cometa essa ação. Experimenta fazer o bem para o coletivo, por exemplo. Esse é o karma positivo, né? O fruto irreversível da nossa ação.
né? O karma positivo. Eu, assim, essa palavra karma positivo, eu chamo de dharma. Ok. Né? Por quê? Porque é a lei universal do amor, é o dharma. E o karma é o braço dessa lei. Então, se você desvia-se do seu dharma, o dharma fala assim, vai lá, busca. Aí vem o braço do dharma em forma de karma e diz assim, querida, volta. Volta para cá. Essa volta é que Vênus representa e promove no céu, assim, simbolicamente, claro, mas também concretamente, porque os ritmos de Vênus, eles são demasiadamente humanos. Ela fica lindo. 9 meses Quando eu vi aquilo que você mostrou na live, é uma coisa linda. 9 meses matutina, e a gente pode acompanhar essas germinações, tanto germinação de ideias, como germinação de projetos, germinação de consciência, e particularmente essa Vênus desse momento, no signo de Leão, tem no céu hoje que a gente não consegue ver, mas a gente consegue matematicamente conceber o desenho de um dedo de Deus. Engraçado, a gente está nas serras do dedo de Deus, né? E esse desenho do dedo de Deus, ele tem um estudo muito interessante sobre ele, que fala da expressão do dedo de Deus nos diferentes níveis de consciência. O dedo de Deus se expressa no nível físico, como se fosse um desígnio, em que a pessoa projeta, como se fosse uma câmara de projeção, ou seja, Vênus está no vértice do dedo de Deus. E do lado de lá, que não dá para ver no céu, tem uma tela. Então é como se Vênus vai aparecer ali do lado de cá, tem a tela que tem numa ponta Plutão, na outra Netuno, formando um aspecto que a gente chama na astrologia de sextil. Então o que se projeta lá para o nível de consciência, vamos dizer assim, mais físico, mais básico, são o que na filosofia oriental chama de vrittis. São as projeções das ilusões da mente, das suas delusões e também de imaginação criativa, suas fantasias. Então você vê isso naquela tela. Mas no nível um pouco mais elevado, você projeta suas ideias, sua imaginação, sua criação, seu aspecto mais de contribuir com o mundo, com alguma nova visão de mundo, e é o nível mais elevado esse, onde assim você encontra esse desenho no mapa de pessoas como Einstein, como Jung, como Kepler, Herschel e vários outros que contribuíram de algum modo com uma visão de mundo muito mais ampla. Tudo, estou falando ainda do dedo de Deus, né? E nesse momento, Vênus em Leão está vários dias, não é só hoje, que é quando ela começa a descer. É até dia 13, né, que você falou? Eu acho que até, o dedo de Deus, a figura dela no grau 28, 29, 28, e esses dois planetas 29 e 28 também, está desde a lua nova e vai até a lua cheia desse mês. Então essa lunação desse ano, esses 15 dias, é para você transformar suas projeções em projetos. Talvez por isso que eu esteja aqui na Gaia de Luz, para deixar algumas sementes de alguns projetos de integrar tanto a astrologia como Eneagrama, esse céu, porque o que você tem aqui? Você tem um cálice aqui de energia, né? Você tem a beleza não só do que foi construído, mas essa força da natureza que naturalmente torna o céu mais perto, né? Ele fica um pouquinho mais perto. Não, e quando tem muita estrela, parece que a gente consegue realmente entrar nesse universo das estrelas, né? E assim, você falou sobre tanto conhecimento do céu. Os nossos antepassados, lá atrás, bem lá atrás, eles tinham tanta sabedoria que eles sabiam que estar conectado
Não bastava só saber que estamos conectados, era necessário conhecer para que possamos, para que a gente de verdade esteja conectado. Então imagina, esse tanto em pouco tempo, quanto que de informação você trouxe do céu, o quanto de informação você trouxe da trajetória de Vênus, só Vênus, né? De um único planeta. Aí imagina, eu tenho em mim o conhecimento do presente que o céu me deu. E eu tenho em mim o conhecimento e a prática do presente que a Sagrada Mãe Terra me deu. Se eu uno com esse conhecimento, como você disse, é a hora de potencializar os seus projetos, e eu sei que são meus projetos, não é algo que eu estou imitando do outro, porque eu sei quem sou e o que a Terra espera de mim e o que o céu espera de mim. Imagina, unido com que você, com essa informaçãozinha pequena, eu digo assim, uau, então está na hora de potencializar ainda mais o meu dom e o meu talento dentro daquilo que é o meu propósito nessa vida. Agora, se eu não sei o meu propósito, se eu desconheço do meu dom, eu vou imitar o outro. E eu vou me perco no caminho. Então, assim, ele só falou de Vênus, e de uma ponta do pentagrama que Vênus constrói. E eu estou aqui e falei um pedacinho do Eneagrama. E por que eu estou trazendo isso? Porque eu comecei a falar dos nossos antepassados, né? A imensidão da sabedoria deles, porque não tinham absolutamente um terço do que a princípio a gente acredita ter de tecnologia. Pelo menos é o que a história fala, o que eu duvido. Outro tipo de tecnologia. Sim, não tenha dúvida, um outro tipo muito mais para frente. Thay, quer perguntar alguma coisa? Então fala, eu tô vendo que ela tá ali se coçando e a gente tá aqui emendando. Tá emendando. Qual pergunta fazer? Mas assim, vocês falaram o que é astrologia e o que é eneagrama. E aí, eu não sei se eu entendi bem, então eu vou falar com as minhas palavras e vocês me corrijam, porque o meu objetivo é pegar as semelhanças e as diferenças da astrologia e do eneagrama. A gente pode dizer que tanto a astrologia quanto o eneagrama a gente consegue ter como se fosse uma bula de quem sou eu. Bula não sei se é a palavra correta, mas como se fosse pelo menos um cara, peraí, eu sou isso aqui, um pedacinho, dá um direcionamento, porque quando a gente vem aqui a gente não tem nada. Tem o céu. Sim, não. Ela quer dizer o seguinte, não tem nada, o colégio não ensina nada, sim, não, a família não sabe nada, a gente chega aqui, cai de paraquedas igual um piano e agora toca como, né? Mas como é que eu toco esse piano? Dizer assim, que quando a gente nasce, um pedacinho do céu desce à Terra. E tem ali Marte, Vênus, Lua, Sol, e toda a relação desses planetas que descem à Terra naquela... Uma criança, quando nasce, é isso. Aliás, você já deve ter presenciado algum parto. Quando uma criança chega no mundo, a energia que chega na sala, aquele primeiro... a força daquela autenticidade, é porque o céu daquele momento está se expressando ali, naquele ser que é completamente céu, né? Completamente aberto, puro, verdadeiro, fruto de uma relação de amor. Talvez seja assim a experiência mais tangível de amor, esse momento do parto, porque está ali concretizado essa união, como ela está falando, do Pai Céu da Mãe Terra. E a Mãe Terra. E isso está marcado. Todos os planetas à volta estão participando disso. E participar não significa interferir, né? Porque, como a gente estava conversando, né, os planetas não estão nem aí para... Adorei essa frase. Nem aí para gente. Nem aí para gente, mas eles estão presentes em tudo que a gente faz, em forma de energias arquetípicas, como, por exemplo, esse amor incondicional que a criança chora, dói o peito da mãe, ela começa a querer amamentar, né? E também esse grito de cheguei, né? Que é a força da autenticidade. Já aí a gente vê duas energias arquetípicas, a energia arquetípica do amor, da ternura, feminina, né? Como Renata colocou, da mãe, e a energia yang, da conquista, de expressão do que eu sou, que tem a ver com Marte. Marte e Vênus
São essas duas forças, né, que formam essa polaridade que move a atração, o desejo, a conquista, a afirmação, a autodefesa. Tudo isso tem qualidades que possam ser vistas nos signos que esses planetas se encontram, os aspectos que eles formam com outros planetas, as casas aonde estão. E com certeza, apesar de eu não conhecer o eneagrama com profundidade, tem uma relação da expressão dessas energias arquetípicas com esses 9 lugares cósmicos aí do pentagrama, do eneagrama, não? Sim, claro. E o número 9, né, um número muito sagrado, você disse 9 meses de Vênus, para frente e para trás, 9 meses de gravidez, 9 são as energias matrizes que hoje representa essa geometria sagrada chamada eneagrama para a humanidade da Terra. Não significa que a geometria sagrada do eneagrama seja 9 em qualquer lugar do universo ou do cosmos. Ela é 9 para os seres vivos e seres humanos do planeta Terra. Isso é bom pensar assim. Expande um pouco mais. Né? A geometria, o nosso universo ele é formado de inúmeras geometrias sagradas, inúmeras, em movimento sempre de expandir, assim como é todo o cosmos, todo o universo. Então, quando a gente pensa em um desenho, a gente tem uma tendência a pensar em algo parado. Só que o desenho é só uma representação daquilo que não vemos a nível de energia e em movimento no cosmos, que é o caso do eneagrama. Então, para a humanidade, 9 são as energias matrizes de existências sagradas do ser humano. Por isso que o eneagrama, como ele é apresentado nesse planeta Terra, ele vem dando informações ao ser humano, seres que habitam a Terra. Então, são informações diretas para a gente, né? Por isso que o eneagrama, aparentemente, ele é incompleto, porque ele é formado por um triângulo, um círculo e um hexagrama irregular, ou seja, um hexagrama sem estar fechado. Por que será? Porque nós somos imperfeitos já por natureza, o nosso corpo é matéria e vai virar pó. E como tudo que é finito não atinge a perfeição, nós, enquanto humanos de matéria, somos finitos por natureza. Essa é a nossa perfeição. Exato. Então, assim, o nosso corpo se acaba e, a princípio, a nossa alma, vamos dizer assim, ou a nossa energia, segue o endereço ao qual ela está pronta para chegar. Né? Cada um vai para um lugar onde se aprontou. Adequadamente ou não, não cabe julgar, mas o tempo nos leva. Isso é o eneagrama. 9 meses também, já pensou? E aí vem uma pergunta, será que os 9 meses de gestação e 9 são as matrizes de energia que representam o eneagrama humano? Tem alguma relação? Será que nós passamos por todas as energias matrizes desde o momento que a gente nasce, a partir do primeiro mês de gestação, a gente aprende através da ordem? Porque sem ordem, como se encontraria o feminino e o masculino para que a explosão da vida acontecesse? Sem que houvesse uma ordem, um ritmo, uma disciplina, uma constância. Seria impossível. E depois, o corpo todo a serviço. O corpo fica todo a serviço daquele pequeno ser humano que está ali encarnando de novo, né? Ou encarnando como queira. E depois todo mundo começa a realizar o processo da vida, depois a criação. Então, nós passamos por todas as energias matrizes que a Terra vai nos gerenciar uma para cuidar enquanto estamos na gestação? Sim, isso é verdade. Ou seja, todos nós aqui, desde o momento em que a gente começou o processo de nos transformarmos em humanos dentro do mundo intrauterino, começamos a conhecer as energias matrizes de luz desse planeta Terra. Começamos a entender, a familiarizar com esse planeta, né, que é tão diferente. Até que chega o 9º mês de gestação, a gente está familiarizado com todas elas. Nosso corpo já é material, podemos chegar aqui. Às vezes chegamos com 8, com 7 meses, ok, tudo bem, não tem problema, né? E a gente chega aqui nessa terra, aí começamos a ouvir vozes diferentes, temperatura diferente, luz diferente, uma confusão danada, e a gente chega aqui, né, limpo de luz. Aprendemos com todas as luzes matrizes ou energias matrizes que o eneagrama nos fornece como informação através do processo de gestação. E não independe se você foi um querido, um filho que a pessoa queria muito ou não, independe. O presente é dado a todos.
para que possamos conhecer o que é ser humano antes de ser ser humano. Aí quando a gente chega nessa terra, pode ser uma novidade, mas a gente conheceu tudo. Passamos por tudo isso dentro do mundo do útero daquela mulher que, mesmo não te querendo como filho, te cedeu o útero para que você existisse. E só isso já seria suficiente para a gratidão acontecer. A força de amor é maior do que a tua querência, né? Tá ali. É interessante isso que você está colocando, porque você coloca num outro plano coisas que são pesquisadas às vezes muito racionalmente, e tem alguns desses pontos que são difíceis realmente de não só interpretar, mas entender esse grande mistério da vida. Mas a relação que tem, por exemplo, você estava falando, esses 9 meses, né? Em 9 meses, os primeiros 9 meses, aí você está falando da gestação, estou falando já dos primeiros 9 meses. Vênus já faz a primeira ponta desse pentagrama que forma ao longo de 8 anos. Então, eu tenho na minha experiência de astrologia visto que esse primeiro pentagrama, ou seja, esses primeiros 8 anos de idade, que são as primeiras 5 pontas, olha que interessante, são 5 pontas em 8 anos, em 13 revoluções de Vênus. Então, 5, 8, 13, 21, 34, 55, é o número, ou seja, é a série de Fibonacci que se expressa em todo o universo, em todos os seres, tanto no vegetal, como nos náutilos, como nas galáxias em espiral, eles obedecem nesse ciclo de desenvolvimento a essa mesma série do planeta Vênus. Então, o atributo de beleza de Vênus não é só assim porque a gente vai ver a Vênus hoje no pôr do sol linda, e é aquela beleza sensível, inclusive aos sentidos, né, do touro, precisa tocar, precisa ver, entrar em contato com aquilo, né? Essa é a materialidade da beleza. Mas e essa beleza de formar uma estrela de 5 pontas ao longo de 8 anos, obedecendo esses ciclos? Essa beleza a gente só vê com os olhos da inteligência ou da alma, por que não? Então, esses primeiros 8 anos, eu tenho acompanhado, como eu estava falando, como que vão se formando os valores das pessoas, né, nossos valores, pelas situações que Vênus pontua dentro desses períodos de volta à Terra. Teve uma hora que eu ia te interromper, porque você estava falando desse afastamento do nascimento, e eu estou falando do retorno ao ser, que esses momentos que Vênus se aproxima da Terra proporcionam. Não só Vênus, mas todos os planetas, quando eles estão retrógrados, eles estão nesse movimento de maior proximidade da Terra. Né? Por exemplo, Saturno agora está retrógrado. Então, ele está entrando já quase na oposição. Daqui a pouco ele está na oposição. Quando o Sol entrar em Virgem e Saturno em Peixes, aí eles estão opostos, significa que está o Sol lá do lado de lá, Saturno do lado de lá e a Terra entre o Sol e Saturno. Então é a máxima proximidade de Saturno. Isso significa o quê para o ser humano? Então, isso tem várias vamos dizer assim, interpretações. Uma delas é perceber, no caso de Saturno, o processo de amadurecimento dos estágios de evolução do ser. O Saturno tem um ritmo. A gente já está saindo de Vênus, já está indo para Saturno. Não tem problema, continuamos no céu. Continuamos no céu. Ele tem um ritmo parecido com o ritmo autobiográfico do Steiner, né, de 7 em 7 anos. Então, aos primeiros 7 anos, ele faz a quadratura, aí tem quadratura com a posição que ele estava, a quadratura são 90 graus. Isso representa a mudança dos dentes, o fim dessa primeira etapa em que a criança começa a falar eu, né? Antes disso eu tenho um netinho, isso é do Martin, né? Eu tenho 3 filhos, né? Todos eles falam, isso é do Jean, depois de 7 anos é meu. Entendeu? Mas aí aos 14, quando faz a oposição, vem a puberdade, começa a ver a explosão de hormônios,
tanto no feminino como no masculino, que engrossa a voz, os bigodes, aos 21, a maioridade, aí fecha o anel, e isso vai no ciclo de Saturno. Então, as proximidades de Saturno é quando a gente tem choques de amadurecimento. A gente percebe, esses amadurecimentos são celulares, não é, como aqueles anéis das árvores, né, que ficam marcados nos anéis de Saturno. O processo de acompanhamento do amadurecimento desse planeta na nossa vida. Claro que enriquecido pelo signo onde está, pela casa onde está, pelos aspectos onde está, pela fase, se é fase positiva, se é fase negativa, aí entra a questão das curvas de Saturno. Então, o que eu estava falando é do retorno ao ser, que olhar para o céu, considerar, essa palavra consideração, considere, né? Com o sidério em mente, com o céu na cabeça, traduzindo, olhar para a realidade com o céu na cabeça. Isso é a prática da astrologia. Muito bom. Antes de eu voltar para a pergunta, eu quero aproveitar o gancho dessa. Tem como você aproveitar esses os sétuplos de Saturno e costurar com a informação de... Tem. Claro. Né? Claro, sei. Assim, antes do sétuplo, vamos continuar no 8. Nas oitavas. 8, nas oitavas de Vênus, né? Porque não é sétuplo fechado, né? Então, quando você falou 8 e falou 7, eu vejo com que tanto 8 quanto 7 se intercruzam, sabe? Porque existe um cruzamento. Então, quando ele falou sobre as oitavas de Vênus e disse a primeira ponta do pentagrama é formado, né? Então é o encontro do ser com o ser, e 8 anos aqui, ele estava falando sobre isso. Então, de 0 a 7 anos, ou de 0 a 8 anos, não importa que seja o ciclo de 7 ou o ciclo de 8, porque eles intercruzam. Vai depender muito da essência que nasceu. Então, dependendo daquela essência, ou seja, do presente que a Terra deu para aquela criança, ela pode prolongar um pouco mais o período até o 8 ou até o 7. O que a gente sabe desse período segundo a filosofia Inca, que vem trazer uma luz dentro do Eneagrama? Que nesse período a criança precisa muito de presença com qualidade e com valores para que ela possa receber de presente da Terra a consciência do eu. E é por isso que ela fala, agora é meu. Quando essa consciência começa a surgir, ela diz, eu existo, eu estou aqui, então é meu. Então ela deixa de falar na terceira pessoa para falar na primeira pessoa. Porque nesse período, exatamente nesse período, principalmente se ela recebe de quem cuida dela, uma presença com qualidade, uma presença com exemplos de vida dentro da ótica das virtudes e dos valores, ela não tem medo do abandono. Porque ela deixando de ter medo do abandono, que é nesse período, qualquer criança ao nascer, se sente abandonada do útero. E não sabe por quê. Então o medo do abandono vai seguir a qualquer uma. E é aquele que cuida dela precisa ter uma presença, não com quantidade, mas com qualidade, ensinando valores através do exemplo, que vai trazer para ela a consistência de dizer meu. Meu, é a consciência do eu se instaurando, né? Então, para que a gente consiga integrar em nós, durante a nossa trajetória de crescimento aqui, as consciências, recebemos 5 consciências no processo do sétuplo. Então pode ser sétuplo ou no processo de 8, porque eles se intercruzam. Tanto Saturno quanto Vênus, nesse processo, estão intercruzados. Então, de 0 a 7, de 0 a 8, 7 a 21, como você disse, inicia um novo processo. Não entra aí já a puberdade, não, só a partir dos 14. Mas dos 7 ao 14 entra uma coisa muito nova, que é, eu pertenço a quem? Eu sou criança ou não sou mais? Então é o medo da cerca, é o medo do social. Eu quero pertencer àquele grupinho do colégio, mas eu ainda sou nesse grupinho de cá. O que eu faço para eles me quererem? E começa a surgir os personagens desnecessários. Então, se essa criança tem a presença de qualidade, com valores e com virtudes, no período em que ela adquiriu a consciência do eu, ela não vai criar personagens para chegar ou pertencer a uma coisa ou outra. Ao contrário, ela aprendeu a dizer não e aprendeu a dizer sim. E aí ela está pronta para receber uma próxima consciência, que é a consciência do coletivo. A gente chama de consciência coletiva, onde importantíssimo para onde ela vai entrar agora. A consciência coletiva nos ensina, sabe o quê? O respeito à diversidade.
Então eu aprendo a ter empatia. Já imaginou que maravilha que todos os adolescentes tivessem empatia e respeitassem a diversidade? Pois é. Né? Então, isso é a onda de crescimento do ser humano que o Eneagrama vem te ensinando, diante dos medos que você tem, a superar pela energia que você recebeu da Sagrada Mãe Terra e do céu. Então eu tenho uma força que eu supero assim, o outro tem uma força que tem mais um pouco de benevolência, de temperança, o outro tem uma força que pode ser mais emocional, mas todos nós temos uma força de superação e nascemos com ela. E o medo não é um ser que nos detém, não. Ele é um ser que nos provoca a superar. Então ele nos provoca o crescimento. Mas para que o ser humano entenda isso, é necessário a gente caminhar sobre esses valores, sobre essas virtudes, e sabendo um pouco das suas debilidades, e como é bom superar. E para isso a gente tem que assumir responsabilidade de crescer, que é o que você falou Saturno. sobre Saturno. É. Exatamente, por isso que eu cheguei agora. Exatamente. Então Saturno nos ensina o seguinte: cresça e apareça. Eu lembrei de uma frase que eu nem sei. De onde alguém veio? falava isso, cresça e apareça. Eu não quero aparecer antes de crescer, não, que fica feio. Mas o que é interessante é que a memória do que a gente não se perde nunca. Por isso, ela é celular, ela é atômica, né? Por isso que esse retorno dos pentagramas, né? Porque o pentagrama de Vênus, ele se fecha, são 5 pontas, portanto em 8 anos, repete a cada 8 anos aquele pentagrama com uma pequena diferença de 2,5 graus no sentido contrário do zodíaco. Isso representa o quê? Que algo vem do futuro e vai sendo reavaliado no presente junto com o que está vindo do passado, né? Então as nossas decisões, elas não deveriam ser calcadas, ancoradas exclusivamente na informação que vem do passado, mas também na informação que chega no futuro. Está chegando aí do futuro. Chegou, manda! Então, assim, a memória, é isso que eu estava querendo trazer, a memória desse primeiro pentagrama, ela vai se atualizando em função dessas sementes de futuro que estão chegando a cada momento para serem cultivadas e germinadas. Então o processo, acho que mais mágico, mais bacana que tem dentro da astrologia, é de olhar essa prospecção de cenários, de ver que sementes de futuro estão aqui nesse presente em função dessa trajetória da pessoa e das possibilidades que são infinitas, que se abrem a partir do autoconhecimento. Então a autoconsciência, que é isso que brota, na verdade, no final da primeira oitava, ela pode liberar no ser humano essa criança para o resto da vida. Porque a criança, ela não é essa fase da infância. A criança é como a temperança, a confiança, a esperança. É uma dessas virtudes, dessas qualidades que se expressam plenamente em qualquer idade. Você vê pessoas de todas as idades com uma criança presente, com essa ludicidade, essa capacidade criativa, amorosa, de estar com o olhar aberto, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez, né? Eu acho que essa aqui é a grande perda que a sociedade vai impondo, vai tentando fazer com que a gente olhe para aquilo de um modo como já foi estudado, como já foi comprovado, como já foi... E você perde esse olhar da primeira vez, né? Eu já olhei esse céu assim milhares de vezes, mas tenho certeza que hoje, quando eu olhar o céu de novo estrelado, vai ser com o olhar da primeira vez. Porque eu não deixo que essa criança ela fique completamente apagada, né? Como as luzes a mercúrio apagam as estrelas, né? E aqui tem isso de bom, né, Renata? Aqui a gente não tem luz. Aqui a gente não apaga a luz do céu. Não, a gente tem a luz o suficiente, mas fazemos questão de não apagar a luz do céu. Tem até uma pós-graduação que eu estou fazendo agora que trouxe um tema muito interessante. Se o sol, a luz do sol, produz em nós
vitamina D, e laçar mais um montão de troço, e é bom para o osso, é bom. O que será que a luz das estrelas nos dão de saúde? É um questionamento que a ciência está fazendo. Então, vamos pensar aí o tanto de luz do céu que a gente está apagando na cidade, que pode ser grande causa, a gente não sabe ainda, de muitas enfermidades, como, por exemplo, não conseguir dormir. Será? Será que, por exemplo, a ansiedade em excesso, a aflição, a agonia, a depressão pode vir da falta da luz das estrelas nos alimentando a alma? Né? Como você disse, alimentando a alma de criança. Agora, posso botar um parêntese? Porque o ser humano, né, nós temos muitas resistências internas. E quando a gente fala criança, também vem junto indisciplina, também vem junto intolerância, também vem junto a vida é só uma brincadeira. Tem tudo isso no conceito de criança. Mas quando a gente está falando aqui de criança, nós estamos falando da criança no sentido da inocência, de acreditar, de viver a verdade, a integridade, a benevolência, a temperança, a transparência, a autenticidade. E a criança, ela é indisciplinada aos olhos de quem? É a pergunta. De quem? Dos adultos que estão querendo fazer outra coisa? Por isso elas são indisciplinadas? É, a tradição social, dos adultos, né? Que estão às vezes sem paciência. Dos adultos que já estão dentro da caixa. Sim. Então, assim, por que eu estou falando isso? É necessário termos disciplina, é necessário que a gente tenha ritmo, que a gente tenha constância para que a gente possa ser livre. Se a gente não tiver isso, não conseguimos construir. A vida é feita de construções diárias. A busca do aperfeiçoar diariamente a minha casa, construindo meu tijolinho o dia de hoje, né? Sem julgar se o tijolinho do outro está torto, não importa não, né? Vamos fazer o nosso, torto ou não, como você queira. Se achar que a casa vai ter porta ou janela, é problema seu, não é verdade? Então é nessa construção da vida que quando a gente se reconhece como dom, talento, como essência, fazemos parte de uma terra que espera de nós algo, a gente faz questão de ter disciplina, de manter o ritmo, de ter constância. Fazemos questão de construir todo dia alguma coisinha. E a gente despreza o julgamento. Essa palavra disciplina, ela está muito impregnada. Exato, de conceitos horrorosos, de falta de liberdade. De obrigação. É isso, e não tem nada a ver com isso. Do ter que. Exato. Esse ter que é a maior distorção cognitiva horrível, da nossa. Esse ter que dentro, por exemplo, desse neoliberalismo que a gente vive. Né? A pessoa tem que ser bem-sucedida, tem que ter o carro do ano, tem que, e se ela não conseguir, a culpada é ela. E ela não tem sucesso, a falta de sucesso é a garantia de não ser feliz. Essa palavra disciplina, uma vez eu fazendo um estudo... Por isso que eu faço questão de falar essa palavra. Exato. Eu faço questão de falar essa palavra. Ela tem uma semântica muito interessante, porque disciplina vem de discípulo. Então você é discípulo daquilo que acredita. Se você diz acreditar, por favor, seja discípulo. Discípulo do melhor de si mesmo. Exato. Senão é hipocrisia. Exato. Então, assim, eu trouxe isso só por causa da palavra criança, porque existe uma confusão. Então eu vou desfrutar a vida, deixa a vida me levar. Deixa não, moço. Seja você o dono da tua vida, por favor. Mas tem os dois polos dessa coisa da disciplina. Um é nesse sentido positivo, de você ser discípulo do melhor de você, e por isso ter, que é um conceito de disciplina, estar pronto para aproveitar as oportunidades. Uma pessoa que é disciplinada, ela está pronta para aproveitar aquilo que surge. Então é a tua capacidade de aproveitar as oportunidades. E com isso, essa é uma disciplina positiva, que te leva a um amadurecimento, sabendo fazer essa adequação nesse jogo, porque é um grande game, na verdade, isso. Um jogo que a tradição cultural e social coloca dentro da criança aquele tem que, porque senão eu te rejeito. Tem que, porque senão eu te abandono. E aí quando a criança está, como você me relatou lá, né, assim, era uma criança rebelde e tal, por ser quem você é, vinha lá, sei lá, a avó, a mãe e tal, e botava de castigo e falava, não faça mais isso, simplesmente pelo simples fato de estar expressando a criança e a autenticidade. Então, a gente vai aprendendo
a se moldar dentro desse padrão da tradição social e aprende a dizer, Renata, sim, senhor. Depende da essência. Sim, senhor, Aí querendo é que é a parte não. boa do Enneagrama. Pois é, mas isso, de modo geral, né, quando a pessoa fala sim, senhor, querendo dizer não, né, ela já saiu desse campo. Já saiu desse contato, já foi afastada ela entrou no desse personagem. ser. É o que eu te falei, de 7 a 14 anos, a pessoa que cuida de uma criança dessa idade, ela precisa ser o exemplo mesmo, porque essa criança não olha para ela não, escaneia ela. Escaneia de verdade. Então, nesse momento, o exemplo precisa ser, caso contrário, aquela criança vai perceber, se eu faço isso, eu ganho isso, se eu faço isso, não me amam, então eu vou ser isso. Então, automaticamente, existe uma provocação a um personagem. Só que se aquela criança, imagina, se aquela criança desde pequeno soubesse quem é, soubesse os seus maiores dons estariam. Imagina se os pais soubessem trazer isso para aquela criança, se os professores do colégio soubessem. Permitir a criança ser o que ela é, não é isso? Mostrar para a criança o que ela é. Porque educar é fazer com que o melhor do outro saia de dentro para fora. A criança já vem criada pelo grande Criador. Eu não vou criar o meu filho. Eu vou, dentro do possível, educá-lo. Fazer com que o melhor dele venha para fora. Mas como eu faço isso se eu não sei nem qual é o melhor meu? Fica difícil, né? E aí são essas incoerências ou essas intemperâncias, esse estado que faz essa confusão. Na astrologia, o que fala da criança é a Lua, em grande parte. Porque a Lua está para a Terra como a criança está para a mãe. Onde quer que a Terra vai no espaço, carrega a Lua, assim como a mãe carrega a criança. Depende da mãe. Sim, depende da mãe. A gente precisa ter cuidado ao falar isso, não, mas, Zé, porque por exemplo, eu atendo pessoas há mais de 27 aí anos é que tá, com traumas profundos por causa dessa frase. O trauma é justamente isso. Você vê na Lua da criança, e muitas vezes está na Lua do próprio mapa, essa perda. Às vezes a criança perde a mãe muito cedo, às vezes não foi amamentado o suficiente, às vezes passou por algum tipo de violência, de abuso, né? Então, a relação, a Lua está para a Terra como a criança está para a mãe, mostra como que há essa... não estou falando que ela carrega, mas assim, a analogia que eu fiz, a Lua, a Terra carrega a Lua como a criança carrega a mãe, ou como deveria carregar a criança, né? Só que nem sempre acontece assim. Às vezes tem uma Lua Saturno, uma Lua quadratura e com Plutão, então são as situações mais disruptivas que acontecem na relação da criança com a mãe, né? Questões às vezes ligadas à adoção, questões ligadas, como eu já falei, à perda de um dos parentes muito cedo. Tudo isso é registrado nesse campo da Lua antes mesmo do aparelho sociocognitivo estar formado. Então a criança não tem, ou a pessoa não tem, independente, porque a gente estava usando criança num certo sentido, a memória do que aconteceu, mas tem a reação, aqui tem aquele gatilho, tem aquele viés que ela responde por conta das situações de Lua. Eu trouxe essa coisa aí pelo seguinte, o que eu observo hoje é que os conceitos, e conceitos culturais, como por exemplo, mãe pontinho, 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 filho pontinho, 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 pai são conceitos que eu respeito bastante quem os criou, mas são fora da realidade. Então, antes do conceito de mãe, nós temos que ter o conceito de mulher, e antes de mulher, o conceito de ser humano. Então, se o filho compara a mãe com o conceito de mãe aparecer no paraíso, por exemplo, pelo amor de Deus, esqueça isso, gente. É feio demais. Mas tem uma coisa que é a função da mãe, né? A função da mãe qual é? Nutrir. Tá. E a função do pai? Acolher, né? A função do pai é trazer os presentes, né, da vida, de ajudá-lo a ser quem ele é. Então, né? Para o pai céu e para a mãe terra, dentro do Enneagrama, tanto a função do céu quanto a função da mãe é nutrir. Tornar. Não obrigar ao outro a querer a nutrição. Por isso é que
a essência de cada um precisa ser descoberta por cada um. Sim, mas eu estava falando presente no nível mais básico, porque a Deixa eu nutrição só da terminar mãe o conceito aqui é do rapidamente. peito, né? O pai não tem peito para nutri-lo, né? Exato, mas e aquela mãe que não quer Ah, sim, amamentar? claro. Ela tem culpa por não amamentar e sofre por isso, Zé. Muito, Eu sei porque eu atendo pessoas. É claro. Né? Então todo mundo tem que amar amamentar. Eu, por exemplo, detestei amamentar. Achava um saco amamentar. Com muito respeito. E nem por isso sou extremamente próxima dos meus filhos. Muito próxima dos dois. Então, assim, é só porque quando a gente cria um conceito muito fechado, inevitavelmente, como todos somos seres humanos e erramos e acertamos o tempo inteiro, a mãe também erra e acerta o tempo inteiro, o pai erra e acerta o tempo inteiro, se a gente colocar realmente dentro desses conceitos como se fôssemos, enquanto mãe, sei lá, quase Maria, ou sei lá o que é, uma coisa religiosa, né? A gente traz pro filho que não vê essa Maria em casa, claro, uma sensação horrorosa, sabe? Eu não tenho mãe. É sério isso. É interessante eu ver que isso com fica o na tempo lua, inteiro. na lua da pessoa tá ali. Então, assim, quando a gente entende que todos somos seres humanos, porque somos habitantes de um planeta que chama Terra, e que está dentro de um sistema que chamamos de sistema solar. Então, enquanto aqui estivermos, com o conceito de mãe, de pai, de filho, do que seja, antes de tudo isso, tira o rótulo, que fica mais fácil, por exemplo, de perdoar a tua mãe, que não conseguiu cumprir com aquele conceito tão e tem santo. Um sofrimento, né? Então perdoa, antes disso ela é ser humano, perdoa o pai que é ser humano. Eu digo isso porque são 27 anos trabalhando com mentoria de gente. E se tem algo que realmente faz a pessoa sofrer e escolher relacionamentos tóxicos para a própria vida, é a relação entre filho e mãe ou filho e pai. E se tem algo que atrapalha essa relação, Zé, eu digo por fatos é exatamente esses conceitos. Mas que conceito você está falando? O conceito de que mãe é aquilo outro, o peito da mãe, não, e a mãe, quando a mãe não é isso, danou-se. No sentido, exato, no sentido que eu coloquei da lua, está relacionada com a terra, como a criança está para a mãe, eu estou falando no sentido assim fisiológico mesmo, sabe? Assim, dos primeiros momentos de atendimento é a mãe, sim, a isso matriz, é a mãe que nutre com o peito, é a mãe que acolhe, que é esse que é a relação de lua com a terra. É, né? A mãe que deveria acolher. Agora, é daí para a Maria, amamentar. Porque às vezes não rola. O que é muito interessante, e às vezes é quase assim, estarrecedor, é a gente ver no mapa das pessoas essa relação da Lua, por signo, casa, aspectos com planetas, as situações pré-originárias dessas rupturas, dessas dificuldades, às vezes, de viver aquela biologia básica, né? Porque isso é a presença do destino, às vezes tem a ver com karma, tem a ver com... Enfim, aí as explicações podem ser múltiplas, né? Não, e o mais curioso, sabe o que é? Eu tenho vaca aqui na Gaia de Luz. Né? Então, eu vi as vaquinhas nesse... Então, assim, elas têm bebês aqui. E tem vacas que amam dar mamar. E outras não. Outras não querem. E chuta quem vai não sei quem, não quer. Tem vaca que o filho nasce, ela vai e lambe o bebê. Tem outras que o filho nasce, ela vazou. E vai fazer outra coisa. Então, tem certo ou tem errado? Não. O que tem é alguns estudos, né, inclusive de neurociência, que mostra quando uma criança ela é acolhida, ela é bem nutrida, ela tem uma potência de vida em ser o que ela é maior do que outras que às vezes são, enfim, por quaisquer situações que sejam deixadas ali, né? Eu acabei de trazer o conhecimento Inca, que não é da neurociência, porque é mais velho, né? Eles diziam o quê? Disseram há 7 anos. A 8 vamos colocar. 7, 8. Se por acaso aquela criança não tiver uma presença com qualidade, com valores. E com... é dos dois, né? É dos dois, do pai. Sim, a família, né? Que acolhe, não necessariamente da mãe e do pai, não. Aonde aquela criança chegou. Aquela pertencimento. O acolhimento com presença de qualidade transforma aquela criança, ela tem o direito de receber a primeira consciência, que é a consciência do eu. Então ela passa a existir no planeta. Né? Então, assim, é lógico que o acolhimento, independente de quem,
Se ele for repleto de uma presença com qualidade, Sim. se tiver rico em valores, ensinando virtudes, aquela criança vai ser ela. Ela não precisa ser o outro. Né? Então, por isso que eu digo, se esse tipo de conhecimento, tanto a astrologia, quanto o enneagrama, quanto respeitando o conhecimento dos nossos antepassados, fossem dentro, por exemplo, de uma academia, de uma universidade, de quem está se formando para dar aula, professores, por exemplo, assistente social, né? Se tivéssemos os pais poder fazer um curso de pai, não para saber se vai ser católico ou sei lá o quê, né? Mas sim para saber que está recebendo um ser humano. Não é seu filho, é um ser humano. E a partir daquele princípio, quando aquele bebê nasce, tão lindo, mas espera, eu também preciso ser um pouco lindo. Né? Porque se eu sonho ser pai e mãe, eu tenho que fazer uma preparação antes. Não dá para sonhar de ser pianista e só comprar um piano. Eu tenho que saber como é que eu toco aquele piano. E o piano não vai tocar como eu quero tocar. O piano vai tocar como ele tem que ser tocado, como um piano. Então aquele bebê que chega, ele é o quê? Ele é um violão? Ele é um piano? Ele é um violino? Que música aquela criança deseja tocar? É a sua? Música das esferas. É a música dela. É a música da essência dela. Então, assim, eu vejo hoje, e atendo também adolescentes e crianças, sabe, Zé? Eu vejo muita dor nessas crianças. Porque é como se elas olhassem, e hoje, como tem muitas ofertas, muito rápido pela tecnologia. Sendo educadas pelo celular, né? Mas é muitas informações, então é tanto caminho que elas ficam sem nem saber para que caminho vai. E aí elas olham para os pais e vê que também estão, de alguma maneira, com meio tantos perdidos, caminhos, né? E ninguém indica, tá bom, é por ali, não, mas é por que é não? Então o diálogo desapareceu. E eu vejo que o enneagrama, a astrologia, esse conhecimento que une céu e terra, pode ser, e talvez isso seja utopia da minha parte, mas eu quero continuar sonhando com isso. Senão eu deixo de acreditar. Pode ser um grande encontro para um grande caminho da nova descoberta da revolução humana de verdade. Isso que todo mundo está falando da revolução planetária, na verdade é revolução de consciência humana. Então é uma revolução humana. A Terra não está precisando de revolução nada não, gente. Olha aí, ó. Tudo perfeito, todas as estações. Ela não se sabe? Nossa, tudo! Agora a revolução humana. Sim, essa a gente está em dívida com a Terra. Aí tem também estudos astrológicos que mostram esse processo evolutivo, as grandes eras de 2000 anos, as grandes mutações, né, que são ciclos estudados dos planetas mais lentos, e que tem uma correspondência com fatos, acontecimentos, que simbolicamente assim são estarrecedores. Nossa, como é que aconteceu isso nessa data que esses planetas estavam fazendo essa conjunção? O céu fala tudo. A questão é como saber ler. Exatamente. Né? Pô, eu não sei ler nada do céu. Nada. Eu sei quando eu sou intuída. Eu tento. Não, fala, tá. Aproveitar, assim, é porque eu ia levar a conversa para um lugar mais básico, mas ouvindo vocês, eu não posso deixar de fazer uma pergunta que eu não sei nem para onde vai, talvez vai render muito. Você falou sobre o pentagrama e Vênus. Vênus, resumidamente, é o planeta lá do amor, relações, certo? E me fez lembrar um assunto que você pouco falou, mas isso surgiu na minha cabeça, que foi o enneagrama, o pentagrama dentro do enneagrama em relacionamentos. Exato. Não sei qual é, assim, muita coincidência, amor, relacionamento, pentagrama dentro do enneagrama de relacionamento. Pode falar um pouco o pentagrama, ele está dentro do enneagrama também. É uma geometria sagrada dentro da outra. Então são fractais de energia. Então nós temos um pedacinho, se eu pego o pentagrama e tiro um pedacinho, dentro daquele pequeno pedacinho tem um pentagrama inteiro, né? Porque a gente está falando de fractais, só para dar uma ideia, uma explicação, né? Então dentro do enneagrama, que são 9 traços que representam a magia de algumas informações para o ser humano,
nós temos ali dentro o pentagrama, completamente fechado como um símbolo de Salomão. Ou seja, a sabedoria para os relacionamentos humanos está dentro do eneagrama, onde está o pentagrama. Então tem a jornada da caminhada entre os atributos, ou seja, as energias matrizes, e essa caminhada nos ensina como nos relacionar, primeiro conosco, segundo com o outro, terceiro, principalmente amorosamente, pelas diferenças de energias que representamos. Então pode ser que você tenha uma energia muito forte intelectualmente, eu uma energia muito forte visceralmente, ela uma energia muito forte a nível emocional. Qual percurso, qual caminho eu busco para integrar em mim uma competência extra, uma excelência extra no âmbito do relacionamento? Eu sigo o caminho do pentagrama que está dentro do eneagrama. Muito bom. Né? E esse agora você vê, né? Então, pentagrama dentro do eneagrama. Vênus forma um pentagrama. Será que a primeira ponta do pentagrama que Vênus vai mostrar hoje, se eu pego ela e encaixo esse pentagrama dentro do eneagrama, o que será que me informa? Vamos descobrir juntos? Vamos. Vamos embora fazer isso? Tamo junto? Vamos embora que, olha, vai ser algo potencialmente incrível, hein? Vai estourar, hein? Vai ser mole, não. Muito bom, que aí vai render outros vídeos, mas assim, pra gente encerrar, eu fiquei pensando assim, tem muita gente que vai escutar a gente aqui, que já ouviu falar de eneagrama, que já ouviu falar de astrologia, mas tem gente que, assim, já ouviu muito raso, e que talvez um dia vai fazer seu mapa, talvez um dia vai fazer seu eneagrama, mas que quer viver isso no dia a dia. Qual a dica, não sei se a palavra é essa, vocês dariam para hoje a pessoa se entrar em contato mais com as energias, seja dos atributos do eneagrama ou do seu próprio signo, do seu próprio céu, não sei se é assim que fala. Uma dica prática para quem não fez o mapa ainda, mas que pode vivenciar essas energias hoje. Não sei se foi claro. Foi, para mim, primeira coisa é olhar para o céu. Olhar para o céu. Fazer isso que a gente está fazendo aqui. Ver que o sol se põe, nasce naquele lugar todos os dias. Entrar nesse ritmo das lunações. E aí vai ampliando. Perceber que no dia que ela nasceu, o sol estava num determinado lugar, sobre um determinado planeta. E aí com isso você, poxa, a astrologia hoje com a internet ganhou um campo inimaginável. Quando eu, por exemplo, comecei a fazer astrologia, eu calculava os mapas na mão, fazia os cálculos assim, né, hora sideral, correção dos planetas. Hoje você aperta 2 botõezinhos em qualquer programa ali, celular ou no computador, você tem um mapa. Que era só fazer esse mapa já era um trabalho. Então a gente tem disponível hoje, em muitos sites, muitas escolas, essa informação, mesmo que seja a alfabetização. Então a astrologia e a internet estão cumprindo um papel que é o ponto de partida em relação à astrologia, em relação ao eneagrama, não sei, que é de tornar esse conhecimento, né, universal, porque é um conhecimento universal, né? Já está dentro da gente esse, quer dizer, faz parte de cada momento da nossa vida a expressão desses planetas, né? Então eu penso que o primeiro passo no meu entendimento, mais autêntico, verdadeiro, é sair da telinha, sair do papel e olhar para o céu, ver as luzes das estrelas, ver a posição onde ele estava, o que aquilo te remete, ver a estação do ano que o sol entra, ver que o sol ele não nasce no mesmo lugar todo dia, ele vai fazendo um pêndulo, e aqui, no dia 23 de setembro, né, o sol vai andando mais para lá, cada vez mais. Né? Vai descendo atrás dos seus picos. Exato. Mesmo. Seria interessante no dia 23 de setembro, você fotografar ali a posição de onde passa... É dia 23 que a gente vai ter aqui o evento da yoga? Não, é um pouco antes. Tá. Então, no dia 23 fotografar. Aí quando for dia 21,
de dezembro, fotografar ele lá no outro lado, quando ele está mais alto. Uhum. Quando voltar para então 21 de março, novamente ele vai estar naquele mesmo lugar. Aí quando foi agora, em julho, ele estava ali. E aí você faz um quadro, assim, isso aqui é como se fosse um calendário, um calendário natural. Mas você pode até botar aqui uma janela, né? A janela do sol, né? Boa e ver ideia, onde que o sol se põe nessas. Então esse contato com o ritmo da vida, o fluxo da vida que os planetas expressam é o começo. Boa, é verdade. Os ritmos naturais da que a Terra nos ensina, seja eles de 7 anos, de 3 anos, manhã, tarde, noite, das estações do ano, nós devemos resgatar ele para a gente trazer para a nossa vida. Sobre o Enneagrama, eu diria que resgata aquela pessoa que você era entre 8, 9 e 10 anos. Pensa o que você deixou para trás nessa idade. Quantas vezes a sua mãe disse para você: fica quieta, garota, para, menino, se mexe mais, olha teu primo como ele é. Não, não faça isso não, isso está errado, você agora tem que obedecer e calar a boca, preste atenção, enfim. Todo mundo passou por isso, incluindo eu. Muito, por sinal. Então hoje, pensa em você, lá, 10, 11 anos, 12 anos. Como você sentia? Qual era a sua alegria? O que você deixou de fazer porque foi chamado tanto a tua atenção? Com muita responsabilidade, resgate isso. E quem sabe, você vai devagarinho começar a ver você dentro de você mesmo. E perceber claramente que não precisa ser nada além disso. É só isso, sobre o Enneagrama, mais nada além disso. Somente isso. É isso. E para quem está vendo aqui, se puder compartilhar... Tem essas coisas, gente. Olha, compartilha, tem um tal de um sininho, sabia? Se inscreve no canal. Como que se inscreve no canal, aperta o sininho, que parece que quando aperta o sininho mais gente vê. Uhum. Compartilha para mais gente ver esse vídeo, óbvio, se você gostou.